como conceituar para os dias atuais o que seria eunuco? Jesus diz que algumas pessoas nasceram eunucos, outras foram feitas eunucos e outras a si mesmas se fizeram eunucos. Eu acho que há pessoas, eu não conheci nenhuma até hoje, mas que não sente necessidade de sexo, para quem o sexo não é uma força imprescindível. Elas conseguem viver bem, e de fato eu já conheci pessoas assim, conheço pessoas assim, são as que nasceram eunucos. As que foram feitas eunucos, eu acho que são pessoas que sofreram uma agressão e uma violência contra a sua identidade sexual, contra a sua identificação com a sexualidade, e que foram roubadas da beleza, do prazer e da pureza do sexo. Há muitas pessoas para quem o sexo é uma violência, é algo sujo, é algo não permitido, e essa experiência de lidar com o sexo nessa perspectiva, ela necessariamente vem a partir de uma violência que contra elas foi cometida. E terceiro, pessoas que a si mesmas se fizeram eunucos. São pessoas que, por uma razão maior, abrem mão da vivência da sua sexualidade e escolhem viver sem o sexo. Por exemplo, optando ou pelo celibato ou pela abstinência sexual, mas isso por uma vontade própria. Em outras palavras, eu acho que Jesus está dizendo que o sexo é uma força que toda vez que tentar se controlar de fora para dentro, cometer-se-á uma violência contra o ser humano. Porque o eunuco, ou ele não precisa, ou ele escolhe não realizar a sua dimensão sexual. O outro foi violentado na sua sexualidade. Não é escolha dele. Então, o sexo é essa força, que quando um terceiro quer dizer o que eu devo fazer com a minha sexualidade, esse terceiro está cometendo uma violência contra mim. E acho que a igreja evangélica no Brasil não entendeu isso. A questão por trás da pergunta, e eu não vou fugir dela, é a homossexualidade. A homossexualidade, na minha percepção, não é uma questão moral. Não é uma questão moral. Moral é controle de comportamento. Quem quer controlar comportamento dos outros vai abusar, ferir, machucar, traumatizar. Uma pessoa tem que fazer o que faz com a sua sexualidade a partir de uma experiência pessoal. E ela decide o que fazer. Nós ensinamos, eu estava outro dia respondendo exatamente essa questão, eu disse, pergunte a qualquer intérprete da Bíblia, sério, na tradição da igreja, a prática da homossexualidade é considerada pecaminosa. Mas a questão não é essa.
A questão é como é que nós nos relacionamos com pessoas que têm um comportamento moral diferente do nosso. Acho que nós estamos num momento muito difícil, em que nós perdemos a chance de entrar no debate, porque entramos de uma maneira moralista, truculenta, abusiva, nojenta, e hoje o Papa mandou recado. Tomara que os pastores do Brasil ouçam o Papa Francisco. A igreja tem mais com que se preocupar do que com a questão moral. Tem gente morrendo de fome e ninguém se escandaliza. Mas a gente se escandaliza com 2 moças dando beijo na boca e 2 rapazes andando de mão dada. A gente não se escandaliza com um mendigo caído na rua. A gente se escandaliza com um homem andando de mão dada com outro homem. Alguma coisa está muito errada no coração dessa igreja no nosso país e da sua liderança pastoral que está ensinando esse comportamento homofóbico, sim. Não estou fazendo nem a defesa nem a apologia e acho que todo militante é boçal. O militante contra a causa gay é boçal e o militante a favor da causa gay é boçal. Eu sou pastoral. Eu convivo com homens e mulheres, pais e mães, que convivem com um sofrimento profundo por causa da questão da orientação, da condição, da identidade sexual de seus filhos e inclusive de si mesmos. Homens casados que convivem com conflitos profundos com a sua homossexualidade, vivem uma vida hétero, mas são homossexuais. Homens e mulheres cujos filhos, nesse atual momento do Brasil, não só saíram do armário, mas deram um pontapé na igreja e não querem mais saber de igreja e de pastor, se revoltaram, se rejeitaram radicalmente, porque sempre foram rejeitados. E nós ficamos discutindo se homossexualidade é pecado ou não é pecado. É uma discussão relevante, mas honestamente, na minha opinião, não é a mais relevante. A mais relevante é o que é que nós fazemos com as pessoas que sofrem por causa da sua condição sexual. E não são só os homossexuais, são os heterossexuais. Por exemplo, uma mulher viúva de 42 anos com 2 filhas adolescentes disse assim para mim: pastor, eu comecei a namorar. Para fazer sexo, eu tenho que casar. Mas eu não vou casar e colocar um homem na minha casa com as minhas 2 filhas adolescentes. Eu não tenho essa condição. Eu não tenho maturidade para isso. O que eu faço? O que nós fazemos com um grande contingente de pessoas divorciadas nas nossas comunidades? Elas abrem mão da sua vida sexual. Elas abrirão mão se elas quiserem, problema delas. A gente tem que orientar. O sexo promíscuo faz mal? Faz. A abstinência sexual moralista, legalista, culpabilizante, castradora, também faz. As pessoas precisam ser levadas a uma experiência profunda e honesta, consigo mesmas e com Deus. Sexo é um assunto muito mal cuidado dentro das nossas igrejas. E eu acho que já falei demais, até se puder cancelar da gravação, até agradeço. Clemir, a igreja brasileira tem tornado o evangelho uma simples questão de salvação pessoal. Com isso, o próximo e a dimensão social são esquecidos. O que acha dessa informação? Vou refazer a pergunta. A igreja brasileira tem tornado o evangelho uma simples questão de salvação pessoal. Com isso, o próximo e a dimensão social são esquecidos. O que acha dessa informação? Acho que voltamos aqui. Vou citar o Robson Cavalcante, já mencionado pelo Ed, né? O Robson tem uma estrutura para a gente compreender isso muito boa, né? Ele diz: o Deus que criou o mundo, no Gênesis 1, Deus criou o mundo integral. Tudo quanto nós precisamos para o nosso sustento,
e para o nosso relacionamento, inclusive sexual, está dado em Gênesis 1. E Deus viu que isso era muito bom, né? Em Gênesis 3, nós temos a queda. E a queda, que é um conceito teológico que diz respeito a essa desobediência humana com as consequências inerentes a essa desobediência, a queda nos atinge também de maneira amplamente, de maneira integral. Então, sofremos nós na relação com Deus, na relação do ser humano com o ser humano, do ser humano com a natureza. Então, assim, até digo sério dizendo que o machismo começa exatamente a partir de então, porque o desejo vai ser vinculado, porque antes não era assim. Na paridade, Gênesis 1 e 2, é de uma relação homem e mulher perfeita. Então, a queda estabeleceu-se de maneira completa, de maneira integral. Quando vamos falar do conceito de salvação, falamos de salvação espiritual, que é um conceito grego, né? O Ed já tangenciou isso aqui hoje também. É um conceito inventado, forjado a partir de um tempo, que é absolutamente estranho à cultura bíblica do Antigo Testamento, que salvação é um conjunto enorme, uma coisa bastante ampla, e que no Novo Testamento também é essa dimensão absolutamente integral, que foi compreendida a partir de um tempo, especialmente a partir do século IV, isso começa a se desenhar, né? A partir do século IV, com a conversão dos primeiros filósofos à fé cristã, e aqui não é uma crítica irresponsável, mas assim, com a conversão de Origem, de Clemente, de Agostinho, você começa a ter forjar, a partir desses pensadores, mas não deles, mas a partir deles, uma compreensão de salvação na dimensão espiritual, que vai legar para a tradição da fé cristã. Então, veja, se Deus, e aí volto ao Robinson, se Deus que fez todo mundo, natureza, tanto seres criados com racionalidade como os demais seres, e fez e viu que era muito bom, na queda todos sofreram as consequências disso, quando você diz que a salvação é espiritual, é uma blasfêmia ao conceito de salvação amplamente visto na Bíblia. Porque eu desfoco a dimensão do todo que Deus quer restaurar, e o texto de Romanos capítulo 8 fala disso de maneira muito clara, Deus quer resgatar e salvar tudo quanto está na criação, e nos evangelhos, salvação, já mencionado aqui amplamente, na fala do Ed, assim, salvação se manifestou em diversas formas e diversas maneiras, na cura, na libertação, na saúde, no acolhimento, no alimento, no reconhecimento da dignidade. Então, Jesus não faz distinção dessas coisas, nós classificamos isso. Então, é uma blasfêmia, é uma heresia, e isso retoma a minha palavra. Quando a gente quer ser, eu detesto esse termo, mas estou usando aqui, a gente que quer ser ortodoxo é chamado como se não fosse. E quem se diz ortodoxo, na verdade, não é nem bíblico, porque a Bíblia, na sua totalidade, fala de criação integral, de queda integral e de redenção integral. E nós singularizamos um aspecto dessa salvação, sobrepujamos aos demais, ou desconsideramos os demais, supervalorizamos isso, e inventamos uma teologia. E todas as teologias sistemáticas, que no geral não valem para nada, assim, são invenções para pensar um tempo, mas aquilo é uma coisa datada, aquilo não serve para a gente, aquilo serve para uma história, para ver como se pensou num tempo, mas aquilo não faz sentido para a gente. Faz sentido a gente pensar hoje o que significa falar de Deus, do amor de Deus, da salvação de Deus para o mundo de hoje. Então, ao fazer isso, eu penso as consequências da ação salvífica de Deus que atinge pessoas, relações, espaços, inclusive espaços físicos. Então, essa dimensão do Evangelho e essa dimensão bíblica, e no Novo Testamento em particular, ela é ampla. Tem um livrinho do Juan Stam, né, As Boas Novas da Criação, e nas Boas Novas da Criação, Juan Stam fala dessa salvação de Deus que é, de fato, abrangente, integral, e ao considerar que ela é somente dos pecados, do coração, da alma, como essa coisa segmentada das demais partes do corpo, isso é uma heresia e é uma blasfêmia contra a totalidade daquilo que Deus fez. Que ao encontrar alguém, na pessoa de Jesus de Nazaré, assim, resgatava de maneira completa e ampla, e não dizia que estava perdoado o seu pecado e as demais coisas não estavam acrescentadas. Pelo contrário, é na integralidade desse conceito que vemos a ação de Jesus, e o resgate disso não é uma luta, não é uma ideologia, não é uma visão, é resgatar os fundamentos mais básicos da soteriologia cristã, que é a compreensão de salvação ampla, integral, indivisiva do ser humano e da natureza. Mais do que do ser humano, inclusive da própria natureza. Porque no Apocalipse 21 é isso.
todas as coisas são restauradas, e eis que crio novos céus e nova terra, e tudo está contemplado nessa outra criação. Se alguém dizer, mas está parecendo esse grupo aí que passa pelas casas vendendo revistas, eu sempre digo, e se eles estiverem certos nesse ponto, qual o problema, entende assim? E se estiverem certos, o que eu tenho para aprender com eles, nesse aspecto, inclusive? Mas a minha arrogância teológica diz, não, nós estamos certos, os demais estão na periferia, e eu não posso aprender. Acho que nós somos equivocados e não lemos a Bíblia na integralidade que ela existe para a gente, de fato, restaurar, restabelecer, reconstruir e ampliar o conceito de salvação, que é integral na criação, que é integral na queda e é integral na redenção. Isso é o básico da palavra de Deus. Assim, né? Amém. Nós só vamos fazer mais 2 perguntas por causa do tempo, ok, irmãos? Mas eu queria deixar uma coisa bem clara aqui. Queria pedir um favor ao pessoal da internet. Ter a infeliz ideia de editar as respostas dos nossos palestrantes, pegar partes e montar um conteúdo para prejudicá-los. Por favor, irmãos, denuncie esse pessoal, não deixe eles fazer isso com o nosso conteúdo, ok? Porque isso já foi feito diversas vezes. Pegar um conteúdo de uma palestra que é levada de mais de 1 a 3 horas, de vez em quando, de uma fala, e a pessoa pega só um pedacinho para prejudicar os nossos convidados. Então, vou pedir que, se você estiver acessando esse conteúdo no YouTube, em qualquer mídia social de vídeo aí, o pessoal pega apenas uma frase lá e acaba prejudicando os nossos amigos, os nossos irmãos aí. Tá bom? Então, vou deixar esse registro e gostaria de pedir a ajuda de vocês da internet também, tá? Para denunciar esse pessoal aí que está prejudicando os palestrantes. Tem uma pergunta aqui, e é para ambos. Ouvi algo assim: os gregos fizeram da igreja uma filosofia. Os romanos fizeram da igreja um governo. Os americanos fizeram da igreja um negócio. E nós, brasileiros, o que temos feito da igreja? Então, todo pensamento reducionista é um pensamento reducionista. A gente procura categorias para dizer de uma coisa muito complexa, muito diversa, muito abrangente. E a gente, que é pesquisador, trabalha com categorias reducionistas para tentar apresentar conceitos que sejam mais fáceis de serem compreendidos. Então, acho que o mundo grego teve suas contribuições, o mundo romano também. Meus amigos estão gravando, até os americanos devem ter alguma contribuição. Assim. Nós estamos procurando. Eu já aprendi por causa dessa história. Tenho bons amigos americanos, o pessoal acha que eu não gosto deles. Assim. Em suma, eu acho que o Brasil pode aprender, né? E acho que tem a duras penas aprendido, e a beleza desse mundo evangélico, protestante, multifacetado, é que assim, há muita coisa boa e bonita por aí, coisa que a gente não concorda numa coisa, não gosta da outra, mas acho que há Espírito de Deus pulsando em vários espaços, em várias áreas, e os palestrantes que eu vi aqui do Missão, do evento que vai ter em novembro, né? Assim, da conferência. Então, assim, muita gente boa, assim, até conversando ali com o Erivelto, coisa que o Carlinhos comentou, que tem a ver com o que o Ed disse aqui hoje também. Então, há muita gente boa sinalizando coisas muito boas na igreja brasileira, assim. E a gente não quer ser absoluto arrogante, achar que tem um grupo aqui ético, correto, e outros que não prestam. Eu acho que a gente deve todo dia pedir misericórdia a Deus. A gente não quer, talvez, legar nada para a igreja, que seja uma coisa brasileira. Acho que temos que resgatar essa dimensão do evangelho na sua inteireza, na sua simplicidade, na sua, nessa sua grandeza simples, como já foi apresentado aqui. Eu acho que por aí a gente pode, de fato, caminhar. E há muitos exemplos bons dessas histórias no Brasil. Entre nós, do mundo evangélico, protestante, entre segmentos católicos, tem muita coisa bonita que acontece por aí. Acho que a gente precisa aprender com esses bons exemplos, e não dá para fazer disso, reduzir a um contexto, a um construto único, a uma expressão que dê conta de tudo isso, mas há sinais de Deus pulsando em várias áreas aí do nosso país. E o encontro da Renas, que aconteceu essa semana, e aconteceu em outros anos que eu tenho participado, há muita ação
e manifestação gloriosa de Deus em nosso país, assim. Se há coisas como marcha para Jesus, que eu também não vou, e acho que Jesus, ninguém precisa marchar por Jesus, né? Acho que isso é uma inadequação, mas assim, as pessoas vão, fazem lá, é um carnaval evangélico, acho que tem lá o seu prazer, né? E nada contra o carnaval, e nem contra o evangélico, assim, mas acho que é sinais de Deus maravilhosos, e Deus fala e manifesta, sim, em locais que a gente, no geral, nem reconhece que ali Deus pudesse falar, né? Na tradição dos profetas é isso. Deus falava onde a gente nem imaginava, mas não pode falar em Nazaré, tem que falar aqui na Judéia. Como é que pode falar em Nazaré? Como é que pode falar através do Natan e não através do Davi? Então, Deus, como diz o profeta Isaías, quando a boca de Javé fala, Deus fala, entende assim? Resta a gente ouvir, como eu disse hoje. A gente não deve ter a nossa visão, mas deve ter a nossa audição aguçada para ouvir onde Deus está falando, onde Deus está agindo, com quem Deus está se relacionando e entrando em parceria para sinalizar o seu reino entre nós. E acho que há muitos testemunhos para além dos muitos escândalos e equívocos entre nós. Assim. Acho que é por aí que eu tenho procurado descobrir essas figuras. Né? O Carlinhos Queiroz, que vai estar aqui, né? Falando sobre presente, se eu me recordar, o Carlinhos disse que a gente dá presente, e agora estou mexendo com a palavra do Ed, a gente dá presente na igreja não é para a pessoa, a gente dá para o título, a gente dá para a figura, a gente dá para a função, entende? Então, eu dou para a função e fico bem com a função. E, no geral, não quero ver a palavra do pastor, eu quero ver a palavra da função. A função é que me toca. Enquanto Jesus encontra pessoas, e ele é uma pessoa, não é uma função. Eu acho que diz construir essas funções e encontrar pessoas, para além de funções que elas nem têm, estão, de fato, falando e sinalizando o reino de Deus em várias áreas aí no nosso país. Basta a gente, acho que, um pouco caminhar e descobrir essas vozes que falam em pequenos movimentos, em pequenos espaços aí desse nosso amplo e diverso país, assim. Complementou? Alô? Para concluir, então, vamos fazer só mais uma pergunta aqui, e aí responde o Ed e o Clemir também, e a gente encerra, mas eu vou pedir para que você fique até o final, porque a gente tem um momento de oração aí, e nós oramos pelos líderes da igreja em Goiânia, compartilhamos esse nosso ministério com todos, então vou pedir para que você fique até o final para compartilhar conosco esse momento aí. Temos que reimaginar a igreja da forma de Frank Viola. Temos que reimaginar a igreja da forma de Frank Viola. Nós temos que reimaginar a igreja da forma de Jesus. Não é de Frank Viola, nem Frank Pandeiro, nem Frank Bumbo, nem Frank Viola. Temos que reimaginar a igreja como Jesus. O Frank Viola é um cara que faz o esforço de reimaginar a igreja que ele acha que Jesus faria. Ele faz uma crítica histórica da constantinização da igreja, né? A paganização do movimento cristão. Mas é a versão dele. Então, acho que todo mundo tem que fazer um exercício de buscar a igreja no paradigma de Jesus, não de Frank Viola. Eu vou citar o René Padilha, né? Acho que é muito afeito a todos nós aqui. Então, René diz que a igreja de Jesus, a igreja que se pensa de Jesus, dá sequência à missão e à visão de Jesus. Eu acho que é simples isso, né? E por tão simples, tão desafiador, por tão simples, tão comprometedor, por tão simples, tão complicado, né? Mas acho que é isso. Ser igreja de Jesus é dar seguimento à missão de Jesus. Então, ele descobriu os sinais, as manifestações, as agendas que ele dispunha, o que ele se permitiu agir a partir do que ele viu e a partir do que ele construiu. Não tem uma forma, não tem um modelo acabado, entende? Assim, isso é muito bonito em Jesus. Ele saía para caminhar. E o que ele encontrava determinava a sua própria missão. A agenda era feita pelo caminho. Ele não saiu de casa com um projeto acabado. Inventou um projeto, planejou, fez um esquema, uma estratégia. Não, ele sai para caminhar.
E na medida que caminha, que encontra pessoas, que vê necessidades, aquilo era a sua própria agenda. Não deixava para quinta-feira, resolvia ali. Era dessa maneira que ele atendia. Essa igreja peregrina, que eu acho que é um desafio para todos nós, dar seguimento à própria missão, que não é nossa, é do Cristo, né? Pessoal, eu quero agradecer imensamente a presença de todos aqui, o pessoal da internet principalmente, aos nossos amigos, aos nossos parceiros Clemir e Ed. A gente sabe da agenda de cada um, o esforço que cada um deles faz para estar tomando voo, baldeação, os compromissos com a igreja local, outros congressos, enfim, mas estão sempre nos atendendo aí, com muito carinho. E obrigado de coração novamente, Ed e Clemir, ok? Deus seja louvado, né? Pessoal, tem um grupo de pessoas por detrás desse evento que está trabalhando, que está produzindo. Não é apenas o dia de hoje, tem vários dias que nós estamos correndo para que isso aconteça. E eu quero agradecer a equipe toda de voluntários, a equipe que tem se mobilizado para que isso esteja acontecendo, principalmente as igrejas parceiras. Essa igreja é uma igreja parceira. Apesar de não parecer, aqui a Total é uma comunidade, aqui aos domingos eles se reúnem em igreja, e o Paulo Júnior tem nos apoiado desde o início do trabalho no projeto. Ele é um dos responsáveis por trazer a Missão na Íntegra à cidade de Goiânia, e eu quero agradecer de coração, principalmente a igreja Alfa Mol, Sal da Terra. Nós temos outras igrejas parceiras aqui também, que eu agradeço de coração. E nós gostaríamos de orar por você que é líder, por você que é um representante de alguma denominação, de algum pequeno grupo. E nós gostaríamos de compartilhar com você esse momento e deixar bem claro que você não está sozinho. Você não está sozinho. Missão na Íntegra é um ministério que consiste em levar esse tipo de conteúdo para a igreja brasileira e para fora também. Se você achou que é extremamente relevante, compartilhe, porque é um trabalho missionário. Muitas pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação, graças à internet, eles estão podendo receber esse conteúdo. E é gratuito, irmão. Quando a igreja aqui, Sal da Terra, está investindo recursos para estar pagando passagem aérea, hospedagem, oferta, tudo para os palestrantes, ou para acontecer esse evento em termos de estrutura, esse evento é um evento missionário, tá? Então está sendo levado isso daqui para fora. Nós temos mais de 20 países hoje acompanhando o nosso trabalho. Nós chegamos a quase 200 acessos hoje, numa sexta-feira. É a primeira vez que a gente faz o evento numa sexta-feira, tá? Então, nós gostaríamos de orar com vocês aqui nesse momento. Eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente. Não é um apelo, não é nada disso. É para que possamos orar juntos. Você que é um pastor, um líder de jovens, tá? Para que possamos nos reunir em família aqui. Por favor, irmãos. E assim depois a gente encerra. Se você quiser... Pode vir aqui à frente, irmão. Eu vou me habituar com esse negócio. Paulo, por favor. Nosso ministério, ele se mantém através do apoio dessas igrejas, e esses conteúdos nós disponibilizamos gratuitamente na internet. Eles estão gratuitos lá. Se você quiser abençoar o nosso ministério, como que você pode fazê-lo? Comprando e adquirindo este DVD ou este CD. Tá? Isso daí não é um merchan, é como a gente sobrevive aqui, a gente mantém o nosso ministério. Então, se você quiser abençoar o nosso ministério, você pode comprar esse conteúdo. Mas deixando bem claro, se você não tem condições de comprar esse conteúdo, esse recurso está gratuitamente na internet para você compartilhar. E uma coisa que o ministério nosso apoia é pirataria. Então, se você quiser duplicar esse material, você pode fazer à vontade. Tá bom? Duplica ele, tira 1000 cópias, distribui na vizinhança, pode fazer o que você quiser. Ok? O Paulo vai trazer uma mensagem aí para a gente, finalizando e orando pelo grupo aqui. Se você quiser subir, Paulo. A mensagem, na verdade, é só um apelo, né? A gente tem feito o apelo de que cada pessoa que está aqui sendo abençoada aí por esse esforço, cada líder, seja um elemento multiplicador disso, né? A gente está com um esforço aí, eu acho que a gente
vive uma realidade que depende muito desse empenho multiplicador, desse esvaziamento no sentido de abençoar outros. Eu entendo que a igreja tem um grande desafio, né? O Lúcifer virou Satanás porque se achou comércio no coração dele. Então, ele passou a ter uma motivação comercial e uma estratégia espiritual. E eu creio que o nosso grande desafio hoje, como igreja, é ter uma motivação espiritual e uma estratégia comercial, né? Nós precisamos comercializar melhor aquilo que é a carga e o valor que a gente tem no sentido de divulgar isso, espalhar isso mais. A gente está sendo massificado por uma mensagem evangélica que ela tem toda uma abordagem espiritual, mas a motivação é comercial, né? Então, há um empenho de motivos comerciais. E isso é uma coisa difícil de enfrentar, não é fácil, né? Essa motivação que está pairando aí sobre a vida da igreja não é fácil. Enfrentar isso é muito difícil, porque enquanto a gente vê essa motivação comercial, a motivação comercial é baseada no quê? É você se servir da necessidade dos outros. É essa a motivação comercial. Você vê uma necessidade e você tira partido disso. Para enfrentar essa realidade, nós temos que servir os outros na sua necessidade. Amém, mano? Então, a nossa convocação é que todos saiam daqui na disposição de servir a igreja nesse momento tão difícil da igreja. Amém? Que a gente saia daqui disposto a sofrer pela igreja. Porque se Paulo tinha uma coisa pelo qual ele diz, está lá registrado, né? Naquilo que sofro pela igreja. E a gente vive um evangelho que quer nos poupar de sofrimento. E Paulo diz que o sofrimento plausível do cristão é em favor da igreja. E ele diz uma coisa que até de reflexão teológica muito desafiadora. Ele diz, para completar no meu próprio corpo os sofrimentos de Cristo. E fica parecendo que lá na cruz não ficou nada para sofrer, né? Mas eu creio que quando Paulo está falando desse complemento, ele está falando da identificação. Ou seja, nós temos o desafio de nos identificarmos com o sofrimento de Cristo em favor da igreja. Amém, amados? Nós temos esse desafio. Então, que a gente possa se empenhar, porque isso vai exigir o quê? Sacrifício. Isso vai exigir sofrimento. Amém? Então, que Deus nos dê graça mesmo e força para sofrer em favor dessa situação aí e sofrer servindo. Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui, obrigado pela possibilidade de estarmos juntos, de sermos exortados, obrigado porque a gente ouviu o som da trombeta e ela estava afinada, a gente entende a mensagem, a convocação. Ó Deus, ninguém aqui tem como se desculpar, não há como a gente se desculpar, não há como a gente se excusar do desafio. Nós temos sido convocados para esse enfrentamento, para esse momento da história que é o nosso. Pai, é o nosso momento da história, é a nossa geração. Nós queremos ser inspirados na dedicação dos homens do passado, essa nuvem de testemunhas que nos rodeia, para que a gente possa enfrentar os desafios e os dilemas próprios da nossa geração. A igreja do passado não é para ser imitada em outra coisa que não seja o seu compromisso, o seu desprendimento, a sua integridade, ó Deus, a sua entrega. Mas nós temos que descobrir nos dias de hoje a linguagem, a estratégia, Senhor, a caminhada, o fluxo, o movimento do Teu Espírito para os dias de hoje. Dá-nos essa sensibilidade, Senhor, de ouvirmos o Teu Espírito e seguirmos o Seu movimento. É isso que nós queremos. Nós queremos seguir no movimento do Espírito. O Teu Espírito se move e nós queremos seguir nesse movimento. Com todo o desprendimento, com toda a leveza, com todo o empenho, ó Deus, com o compromisso necessário. Nós clamamos, há um clamor aqui, Senhor, essa noite. Que tudo isso não se transforme, Senhor, numa coisa de autoadmiração e de argumentação,
Ó Deus, nos livra da argumentação. A última coisa que a gente quer nesse momento é ter razão. Porque seria muito triste ter razão numa situação dessa. Ó Deus, nós queremos é ter compromisso, nós queremos é ter engajamento e queremos seguir o Teu Espírito. É isso que nós queremos, que a todos nós aqui como líderes, a gente encha a terra. E para encher nós vamos ter que nos esvaziar, Senhor. É isso que nós queremos, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos em paz.